Fala seus cachorro, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Próximo vídeo é Mercadinho da Bola, tá? Gravei antes desse jogo, vai sair amanhã cedo, tá? Mercadinho da Bola aí com bastante novidade, mas vamos falar da vitória do Corinthians diante do Palmeiras no derby que aconteceu na Arena Corinthians, 2-0 pro Corinthians, gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Cristiano Ronaldo, Tupiniquim, tá certo? Que depois que o Memphis virou parça dele, ele começou a fazer gol, desandou a fazer gol, cara. Mas vamos falar sobre esse jogo, falar sobre a situação dos dois times também do Campeonato Brasileiro, tá certo? A rodada vai até quarta-feira, quando ela se encerra, então tem jogo ainda, o Botafogo enfrenta o Vasco amanhã, ainda tem bastante jogo, falta 5 jogos se eu não me engano para encerrar a rodada, 4 ou 5 jogos, mas tivemos o Corinthians vencendo o Palmeiras, complicando a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e aliviando muito a situação do próprio Corinthians aí, né? O Palmeiras, se vencesse, complicaria muito a situação do Corinthians, não jogaria o Corinthians para a zona de rebaixamento, porque a pontuação, mas ficaria apenas um ponto acima do Atlético e do Juventude, tá? Então deixaria o Palmeiras no Corinthians numa situação bem complicada. Essa vitória deu um alívio gigantesco pro Corinthians diante do Palmeiras, tá? A gente vai falar sobre isso. Bom, o Pepe tá na Arena Corinthians, tá? Por isso que ele não tá aqui no vídeo. Ele ficou de férias e foi pra Arena Corinthians. E aí foi assistir o clássico lá. Bom que ele conseguiu ver uma vitória, né? Conseguiu ver uma vitória importante. O Corinthians venceu a terceira partida seguida, coisa que não acontecia, acho que uns 3 anos, não, foi 2022, né? Mais de 2 anos aí que o Corinthians não conseguiu engatar uma sequência de 3 vitórias seguidas. Conseguiu, ainda mais aí depois de 2 eliminações bem doloridas pro torcedor do Corinthians, né, cara? E aí o Corinthians consegue, deixa eu arrumar o boneco aqui, tá torto. Aí o Corinthians consegue uma excelente vitória diante no clássico, né? No maior clássico pro clube, no maior rival. Em casa, a torcida fez uma festa absurda na Arena Corinthians e o clube conseguiu, né? O time conseguiu um excelente resultado, cara. Além, mais do que o futebol apresentado, o resultado foi muito bom, né? Mas vamos pro jogo, né? Vamos pra parte tática aí desse jogo também, porque o Corinthians entrou em campo ali, armado pelo Ramon Dias, com um 5-3-2 basicamente, né? Uma linha de 5 na defesa, com o Mateuzinho, Félix Torres, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, e o Hugo na lateral esquerda, meio de campo com o Martinez, Alex Santana e Garro, e na frente o Memphis e o Yuri Alberto, cara. E o Corinthians conseguiu se portar muito bem. Sabia que sofreria, porque o Corinthians sofreu nesse jogo, sofreu bastante. No começo de jogo, cara, parecia que o Palmeiras ia massacrar o Corinthians. Tamanha a dominância do Palmeiras no começo. O Corinthians não conseguia encontrar a bola, né? O Palmeiras atacava, eu até brinquei, né, no meu Twitter lá, eu coloquei. O jogo tá muito equilibrado, uma hora o Palmeiras ataca, na outra o Corinthians se defende, porque tava ali, né? O Palmeiras pressionando muito, já fazendo o Hugo trabalhar com 1 minuto de jogo e dando muito trabalho para a defesa do Corinthians, né? O Félix Torres totalmente perdido na marcação e o Palmeiras pressionando e tentando já abrir o placar com velocidade, mas, né, até por uma falha, acredito ali, do Caio Paulista, num bate-rebate a bola sobrou, né? O Corinthians conseguiu dominar a bola ali, trocou um passe e o Garro bateu rasteiro, rasante de fora da área e fez um belo gol para abrir o placar pro Corinthians. E aí, a partir disso, o jogo mudou, né? O Corinthians, que já tinha entrado com a proposta de se defender e explorar contra-ataques, conseguiu um gol não necessariamente num contra-ataque, mas conseguiu abrir o placar, entregou a bola de vez pro Palmeiras e o Palmeiras foi tentando criar mais pressão em cima do Corinthians, mas não conseguiu ser efetivo, né? Tanto que você pega o número de finalizações aqui, tem 16 finalizações do Palmeiras, porém 6 para fora e 5 bloqueadas. Os chutes do Palmeiras, finalizações do Palmeiras não tiveram tanta qualidade, mesmo com um volume bem maior que o Corinthians. O Corinthians deu 6 finalizações, só que 4 foram no gol, entendeu? Do Palmeiras, ó, tirando 11, acho que 4 foram no gol também, somando tudo. 4 apenas. Então assim, pegando chutes que converteram em perigo, os dois acertaram o mesmo tanto, né? Então o Corinthians se posicionou para explorar o contra-ataque, explorar a velocidade, principalmente do Yuri Alberto, que é um jogador bem rápido, né? Não é aquele 9 estático mais dentro da área, é um cara de movimentação. Muitas vezes a referência é o Memphis, mas não para fazer um centroavante, para fazer o cara que distribui o passe, né? Então a bola muitas vezes chega no Memphis para ele distribuir o passe. Hoje o Memphis estava bem apagado, não fez um bom jogo até ser substituído.
mas geralmente é isso que vem acontecendo, né? E o Palmeiras tentou pressionar e não conseguia ser efetivo quando subia ao ataque. E o Corinthians, em contrapartida, quando subia ao ataque num contra-ataque, levava mais perigo para a defesa do Palmeiras, né? E foi assim, acabou o primeiro tempo, 1 a 0 pro Corinthians, a torcida em festa e tal. Chega o segundo tempo, o jogo não muda, o desenho fica da mesma coisa, mas eu acho que o Abel erra muito quando ele tira o Estevão, porque o Estevão, ele era o jogador mais perigoso do Palmeiras no jogo. Tá? O Estevão era o cara que buscava as alternativas. Tanto que é do Estevão que sai um cruzamento muito bom no primeiro tempo, uma cabeçada do Felipe Anderson, que o Hugo faz uma grande defesa. Né? Até o 1 a 0 do Corinthians, o grande nome da partida pro lado do Corinthians era o Hugo, porque o Hugo estava sendo importante nos lances que o Palmeiras conseguia converter em uma boa finalização. Né? Então estava muito bem posicionado, conseguiu fazer uma excelente defesa nesse lance do Felipe Anderson, aí o Corinthians fez 1 a 0 e o jogo não mudou o desenho. O Palmeiras tentava ter mais imposição em frente da área do Corinthians, mas não conseguia buscar espaços, né, encontrar buracos na defesa do Corinthians, estava muito bem postada, né? Era quase 6 ali numa linha fechando a frente da área, né? Então foi meio que um funil mesmo que o Corinthians fazia. E numa dessas, né, num bate-rebate, que o Corinthians tenta espanar a bola para frente de qualquer jeito, o Richard Rios falha na marcação, né? O Gustavo Gomes estava muito lá no ataque, porque era um ataque do Palmeiras. E aí o Corinthians consegue um ótimo contra-ataque, a bola espirra, o Martinez consegue ajeitar para o Garro faz um lançamento e o Everton faz uma falha muito grande, ele sai muito mal no tempo de bola, o Yuri Alberto aproveita e consegue ganhar na velocidade, tocar na saída do Everton e faz o 2 a 0 para o Corinthians. A partir disso, né, o Palmeiras foi para a onda do desespero, entrou vários jogadores, o Gabriel Menino, o Rony, o Dudu foram entrando, né, tentando encontrar alternativas. Continuo acreditando que a saída do Estevão prejudicou muito o time do Palmeiras. O Palmeiras do lado esquerdo da defesa muito mal, né? Tanto o Caio Paulista quanto o Vanderlan foram muito mal. O time sente muita falta do Piquerez. Ele é muito melhor que os outros dois, né? O Vanderlan não tem a confiança, parece, e o Caio Paulista é muito fraco, cara, de verdade. É um jogador que eu já achava fraco. Depois que trocou São Paulo pelo Palmeiras, enfraqueceu mais ainda. Mas, depois do 2 a 0 o Palmeiras ainda tem uma boa chance, que é uma falta do Gabriel Menino, que a bola vai na trave. Tem uma cabeçada do Rony, que é muito perigosa também, que o Hugo faz uma defesaça. Mas é isso, essas foram as grandes chances do Palmeiras. Poderia o Palmeiras ter tido maior sorte nesses lances, por exemplo. Se o Palmeiras abre o placar com o Felipe Anderson, o jogo teria outro desenho. Mas aí fez a diferença do goleiro. O Hugo estava numa noite muito feliz e o Everton não. O Everton estava numa noite muito ruim, né? Eu até falo de seleção, eu não acho que o Everton, apesar de ser um grande goleiro, achar ele um ótimo goleiro, eu não acho que o Everton já devia ser um goleiro de seleção mais. Eu acho que tem outros goleiros brigando por essa vaga que são mais novos e que tem muito potencial e futuro pela frente, que é o próprio Hugo, é um desses aqui que tá num momento muito bom desde que chegou ao Corinthians, aí jogando muito bem, o John no Botafogo, jogadores mais jovens que poderiam ter essa vaga do Everton, enfim, o Everton que foi convocado para a seleção aí pelo Dorival Júnior, né, como terceira opção. Mas o Corinthians foi muito assertivo diante do Palmeiras, né? Soube explorar muito bem os espaços deixados pelo Palmeiras. O Palmeiras parecia que não estava nem um pouco preparado para as tentativas de contra-ataque do Corinthians. Eu vi um Palmeiras que se lançou demais ao ataque, mas também que não tinha alternativas para encontrar espaços na defesa do Corinthians, né? Me pareceu, só pareceu, tá, gente? Parecia que o Palmeiras estava sem treino. Pô, cara, sabe que o Ramon é um técnico que sabe armar contra-ataque. Acho que a principal característica dele quando ele tem essa possibilidade é armar contra-ataque. E o Corinthians tem ótimos jogadores, tanto para velocidade quanto para o passe. O Garro é o jogador do passe, né? Ele fez um gol e tal, e ele dá assistência para o segundo gol. Então, assim, ele é um cara que tem um passe diferenciado. Não vivia um bom momento, mas fez uma grande partida, né? Acho que é o nome do jogo do Corinthians. Foi o grande nome da partida, porque ele foi preponderante nos dois lances principais de ataque do Corinthians. Junto dele, o Hugo, que foi muito importante em dois lances muito perigosos também do Palmeiras. E o Yuri Alberto, que tá com uma estrela muito boa nesse momento. Mas foi um Corinthians que, apesar de não ter finalizado tanto, parece que o Corinthians se preparou mais para esse jogo do que o Palmeiras. Não só pelo resultado, acho que a postura em campo também. O Corinthians parecia, depois que faz 1 a 0, o Corinthians parecia mais consciente, né? Parecia que era uma situação invertida. O Palmeiras, obviamente, vem de
uma fase recente melhor, né? Tá na briga pelo título, ainda está na briga, mas agora complica a situação do Palmeiras porque ainda teremos o Botafogo e Vasco. Se o Botafogo vence, abre 6 pontos, faltando 5 rodadas para o final do campeonato. É muito difícil, né? Então a vitória para o Palmeiras nesse clássico era muito importante. Um empate seria um mau resultado, uma derrota então acaba pesando muito mais nessa briga. Então agora é torcer pro Vasco desesperadamente que vença o Botafogo para continuar na briga entre os dois, porque os dois ainda vão se enfrentar. Com essa gordura, se o Botafogo vence o Vasco, mesmo que perca o jogo pro Palmeiras, o Botafogo ainda teria uma gordura, né, para queimar na luta pelo título, né? Então assim, essa derrota do Palmeiras acaba complicando muito a vida do time nesse campeonato. Em contrapartida, o Corinthians fez um jogo muito bom, consegue sua terceira vitória seguida, dá uma boa diferença aí para a zona de rebaixamento. Acho que é o melhor momento do Corinthians no campeonato, em termos até de tabela, né? Já tinha gente falando em Libertadores, tinha uns caras doidos aí, mas enfim. Acho que nem dá, né? Deixa eu ver aqui. Nem dá, mano. Possível chegar a Libertadores, mas enfim. Né? O Corinthians conseguiu um grande resultado, né? A gente até colocou nos prognósticos aí que um empate seria um resultado muito bom, porque o Corinthians tinha vencido fora de casa a última partida, mas conseguiu uma vitória importante, vai a 38 pontos, dá uma distância boa aí da zona de rebaixamento, né? Porque a gente já teve a derrota do Atlético Paranaense pro Vitória em Curitiba, que complica muito a vida dele. O Juventude também perdeu por Fortaleza, por 3-0, que também entra na zona de rebaixamento. O Juventude está 6 jogos sem vencer, então o Corinthians abre 4 pontos para a zona de rebaixamento aí. Então já fica na 13ª posição. Então é uma situação até confortável, perto do que estava, né? Porque se eu olhava antes para a situação do Corinthians, estava uma calamidade completa. Então o Corinthians fica na 13ª posição ali, junto com o Vitória. O Vitória também tem 38 pontos, mas tem 2 vitórias a mais, então tá na 12ª posição. Mas abaixo do Corinthians já temos o Fluminense, o Criciúma, o Bragantino, o Atlético Paranaense e o Juventude, na briga ainda pelas 2 vagas ali do Z4, né? Então assim, acaba dando uma sobrevida muito boa pro Corinthians, então um pouquinho mais de tranquilidade, né? Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Barradão enfrentar o Vitória, que também vem num bom momento. Os 3 venceram os 3 últimos jogos, então é um jogo bem difícil pro Corinthians com o Vitória lá em Salvador, né? E o Atlético Paranaense vem até o Morumbi para enfrentar o São Paulo. O Juventude, ele recebe o Bahia no Alfredo Jaconi, precisando desesperadamente vencer. O Criciúma vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro. O Fluminense vai até o Beira-Rio para enfrentar o Internacional, que é o melhor time do segundo turno. Tá um time muito forte o Inter, então é possivelmente uma vitória pro Inter. Também complica muito a vida do Fluminense, tá passando por uma turbulência aí depois da saída do Marcelo, né? Então assim, o Corinthians tem um motivo para ficar até confiante para escapar, sabe? Mesmo que perca pro Vitória ali, né? Só um desastre pro Corinthians, com vitória dos outros adversários aí no Z4, vai complicar a vida do Corinthians de novo, mas a tendência é que o Corinthians permaneça, né? Vai ficar fora da zona de rebaixamento na próxima rodada também, mesmo que perca, mas que ele permaneça um período aí fora do Z4. Mas o mais importante, como todo mundo fala, é na última rodada estar fora do Z4, né? Não vai ser igual o Santos lá, que ficou boa parte do campeonato fora do Z4, na última rodada entrou e foi rebaixado. Então é isso, tá? Mas excelente vitória do Corinthians, a postura foi muito boa, foi um time defensivo que soube explorar os espaços. Então o treinamento do Ramon visando esse jogo deu muito certo. A leitura que ele fez do Palmeiras, de como o Palmeiras ia propor o jogo, foi muito assertiva, e quando o técnico acerta a gente tem que elogiar também, né? O Ramon foi muito bem. Tanto até nas mexidas, que ele geralmente complica o time, a gente falou muito das eliminações ali, que o Ramon errou contra o Racing nos 2 jogos, nessas mexidas hoje ele foi bem, né? Ele conseguiu deixar o time bem equilibrado e com possibilidade de contra-ataque. Acho que ele só errou quando tirou o Roberto ali para botar o Romero, mas ainda assim, no geral, ele foi bem. Mas diz sua opinião nos comentários, o que você achou do jogo, do derby, se você achou que o Abel foi muito mal, né? Se essa parte de parecer que o Palmeiras não treina tanto faz sentido ou não, tá bom? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Faz o cocô, que é muito importante. Curta, comente, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos.